Evangelho de Marcos. A gente vai estar dando continuidade às pregações sobre a paixão de Cristo. Marcos, capítulo 14. Do versículo 53 ao versículo 65. Marcos 14, do versículo 53 ao 65. Vamos ler o texto? Diz assim: levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhes murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Senhor Deus, que a Tua palavra venha falar aos corações dos meus irmãos. Que o Senhor venha encontrar alguém aqui nessa noite para falar ao coração da pessoa, Senhor. Eu sei que tem gente aqui que veio curioso, Senhor Deus, curiosa, para ouvir a Tua voz e saber o que o Senhor tem para ensinar e falar nessa noite. Então eu peço o poder do Teu Espírito Santo e que o Senhor fale também ao meu coração. Que haja reverência na igreja, que haja temor na igreja, porque estão diante da Tua palavra. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Alguém aqui já teve algum amigo, companheiro de jornada, ou até mesmo alguém que você já ganhou para Jesus, a pessoa começou a caminhar bem, caminhou bem no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano, e depois apostatou da fé, negou Jesus Cristo, se tornou inimigo de Jesus? Alguém já teve essa infelicidade de caminhar com crentes e depois essas pessoas se comportarem como o diabo? Alguém aqui já caminhou com alguém que depois de anos seguindo Jesus Cristo, anos indo à igreja, deixou a igreja, deixou Jesus Cristo para se filiar a uma seita? Alguém sabe o que é isso? Vocês já provaram desse tipo de tristeza?
Alguém aqui já teve na família pessoas que cresceram ouvindo o evangelho e depois negaram a fé, se tornando ateias ou ateístas, abandonando tudo. É algo muito triste você conviver com pessoa, você olhar nos olhos e achar que é um irmão em Cristo regenerado, que nasceu de novo, achar que nasceu de novo. E depois essa pessoa abandona tudo, abandona Jesus, abandona a fé e se torna alguém beligerante à própria fé. Alguns debochando da fé da mãe, do pai, da fé do pastor, da igreja. É uma tristeza. Contudo, quando isso acontecer com vocês, que vocês não se abalem. Jesus não deixa de ser Senhor por estar sendo abandonado por muitos. Jesus não deixa de ser perfeito e maravilhoso porque alguns negam que Ele é Deus. Jesus não deixa de ser quem Ele é por causa de alguns que fizeram a boa confissão e depois abandonaram a boa confissão. A boa confissão é quando alguém vai publicamente na igreja e diz: eu professo a minha fé, que Jesus é o Senhor da minha vida. Passam-se 3 anos, essa pessoa diz: eu não estou com Jesus mais. Eu não estou mais com Jesus. Agora eu invoco espíritos. Agora eu sou de religiões afros. Agora eu sou espírita. Ou agora eu sou feiticeiro. Ou agora eu sou satanista. Essas coisas acontecem. Nos últimos dias podem acontecer muito. Muito pode acontecer nos nossos lares, nas nossas casas, no nosso ciclo de amizade. Como eu preguei na semana passada, dos 12 saiu o diabo, que era Judas. Então, vocês não se surpreendam com o ardente fogo que queima no meio cristão, de abandonos, de escárnios. João, na sua primeira epístola, ele diz o seguinte, na sua primeira carta: esses anticristos saíram de nós, saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido até o fim. O fato de terem saído significa que não eram dos nossos. Foram batizados na igreja e depois se tornaram anticristo. E como eu mostrei para vocês na semana passada, Marcos quer mostrar Jesus solitário, sendo abandonado pelos seus apóstolos e principalmente por Judas, como é citado nos versículos acima. Agora a gente vê aqui, lendo esse texto, parece que o contraste é entre Jesus e o sumo sacerdote. Parece que o contraste é entre Jesus e Caifás, como o outro evangelista vai dizer. Mas Marcos nem diz o nome de Caifás aqui. Marcos apenas o chama de sumo sacerdote. Os estudiosos dizem que Marcos nem se interessa em dizer o nome do sumo sacerdote. E quando a gente estuda, a gente vê que Caifás era um homem muito influente na sua época. Ele chegou a liderar ali os religiosos, o sinédrio, e toda essa reunião dos fariseus e tudo mais, durante 19 anos. Outros ficaram só 4, mas Caifás ficou 19 anos como sumo sacerdote. Era alguém muito influente. Por que Marcos não diz o nome dele? Porque Marcos oculta Jesus e o sumo sacerdote ali, ocultam o nome dele. Aí os exegetas dizem assim, porque na verdade o contraste desse texto não é entre Jesus e Caifás, é entre Jesus e Pedro. É mais um que vai abandonar. Ele não vai cair na perdição como Judas, mas é mais um que vai abandonar. Então, inicialmente eu quero dizer a vocês que o contraste é Jesus fazendo a boa confissão diante do sumo sacerdote, não negando quem ele é, não negando a fé, e logo depois, Pedro, ao invés de sustentar a fé, nega Jesus 3 vezes. O contraste aqui é entre Jesus e Pedro, e não entre Jesus e Caifás. Então o texto começa no versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Ele não diz o nome, eu repito. E então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres
da lei. Não confunda aqui o todos como todos os membros do Sinédrio. Alguns vão defender que eles fizeram isso às escondidas. E provavelmente estava aqui o número mínimo para a votação, que era de 23 homens. Não tinha 70 homens, não tinha uma grande multidão. Eles estavam tramando às escondidas, à noite. É uma conspiração contra Jesus. Leia o capítulo 14, versículo 1. Olha como eles já estavam conspirando contra Jesus. 14:1 diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermentos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles não queriam tumulto a princípio, eles estavam às escondidas. É por isso que os estudiosos dizem, olha, era o número mínimo que eles juntaram aqui só para condenar Jesus. E depois de todo o povo judeu acordar, de manhã já estava tudo pronto para a condenação dele. É por isso que os líderes religiosos estavam aqui. Eles vão dizer que muito provavelmente essa reunião se deu na casa do sumo sacerdote Caifás. Versículo 54. Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Pode ter aqui várias ideias sobre o fato de Pedro seguir de longe. Alguns podem dizer, olha, Pedro seguia de longe, porque ele estava longe de Jesus espiritualmente. O coração dele não estava mais apegado ao coração de Jesus. Aquele que comia com Jesus, aquele que era um dos 3, quando Jesus chamava para orar, agora está seguindo-o de longe. Mas aí outros vão dizer, não é bem assim. O que parece é que Pedro não está aceitando a derrota dele. Parece que Pedro está tentando lutar contra a profecia, lutar contra a realidade que estava sobre ele. Que no versículo 27 está claro para a gente. Quando Jesus diz o seguinte, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Prestem atenção. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Então Jesus assegurou-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Pedro não se dá por vencido ainda. Olha a resposta dele para Jesus no versículo 31. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Parece que Pedro não quer entregar os pontos. É por isso que alguns exegetas dizem, olha, ele está caminhando de longe, porque ele não quer mostrar que ainda o abandonou. Ele não quer abandonar aquilo que ele prometeu na presença de todos. Ele ainda não se deu por vencido. Mas como um contraste do texto entre Pedro e Jesus, olha o que o versículo 66 fala sobre Pedro. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse, você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo, não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles. Você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem. Olha, Pedro não chama aqui de Senhor. Pedro não chama aqui de Rabi. Olha o que ele diz, não conheço
o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes, e se pôs a chorar. Quando Pedro se põe a chorar, é quando ele aceita a sua derrota. Às vezes, na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, a gente só vai ser bem-sucedido quando a gente chegar para Deus e dizer: eu aceito a minha falência, eu estou derrotado, eu pequei, eu falhei, eu neguei, eu me escondi, eu me ocultei, eu deixei de anunciar o teu nome, estou falido. Não deixe com que o orgulho tenta fazer com que você nunca jogue as armas ao chão. Existem esses momentos na caminhada cristã que a gente precisa jogar as armas e o escudo no chão diante de Deus e dizer: Senhor, eu me rendo, assumo a minha derrota, eu não vou contra o que a sua palavra diz. E agora parece que Pedro está por vencido e derrotado. Mas na vida cristã é esse paradoxo. Muitas vezes em que os cristãos são derrotados, mas são derrotados diante de Deus. Porque outro evangelista vai dizer que Jesus olhou para Pedro. O olhar de Jesus fez Pedro chorar de arrependimento. Então, muitas vezes na nossa caminhada, a nossa vitória vai estar na nossa derrota. Muitas vezes na nossa caminhada, nós vamos crescer espiritualmente quando a gente confessar diante de Deus: Senhor, eu não tenho mais espiritualidade nenhuma. Lembra de Paulo dizendo: quando eu estou fraco, é que eu estou forte, pois o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pedro agora se dá por vencido. Ele não faz a boa confissão, ele nega, ele abandona Jesus. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado e não brincar de ser crente, não brincar com a fé. Nessa brincadeira, Judas morreu sem salvação. O homem que andava com Jesus apostatou da fé, morreu sem Cristo. Pedro, por um triz, escapou disso aí. Eu não desejo a vocês nenhum desses casos. Eu não desejo vocês a um dia chegar ao ponto de dizer: pastor, eu não sou mais cristão. Eu abandonei Jesus por inteiro e nem acredito mais em nada. E o ponto mais terrível é quando diz: Jesus é um amaldiçoado, eu não quero mais saber dele. O caso está grave, está muito grave. E Pedro beirou a apostasia, negou Jesus 3 vezes. Mas ainda que você esteja muito perto do precipício, como Pedro esteve, o olhar de Jesus pode te alcançar lá. Então você que está aqui hoje e entrou com a fé bem fraca, é momento de tremer. Porque quando a gente perde a nossa fé, a gente nega Jesus Cristo, o que nos espera é o inferno. Aqueles que abandonam Jesus e não querem mais saber de Jesus, é óbvio, vão para o lugar onde Jesus não está. Não faz sentido dizer: eu não quero Jesus, e na hora da morte querer o céu de Jesus. Para onde vão aqueles que não querem Deus? Para o lugar onde Deus não está com a sua bondade e só com a sua justiça. Isso faz todo sentido. Porque depois vai reclamar: mas por que o inferno? Mas por que o lugar onde Deus não está? Mas não é o lugar onde você desejou estar? Longe da presença do Senhor? Enquanto eu prego, é momento de conserto. Enquanto eu prego, é momento de reflexão. Enquanto eu prego, eu quero que alguns aqui tremam com angústia, tremam de pavor e medo, dizendo: por que eu estou perdendo tempo? Para esses que estão afastados de Jesus, o inferno é logo ali. Não brinquem com isso. A distância é muito pouca. Eu já contei para os irmãos esse testemunho algumas vezes.
de um homem que chegou no meu gabinete pastoral pela manhã, transtornado. Eu não me lembro de ter visto um homem tão transtornado quanto aquele homem. Ele sentou, coçando a testa, coçando a cabeça, suando. Só faltou se entortar todo. E ele disse para mim: vou matar a minha mulher. Eu falei: meu Deus, eu tenho escola dominical para dar e eu ainda tenho que pregar de manhã, ainda tenho que pregar à noite e agora vai ficar isso na minha cabeça. E se esse cara matar, como vai ser? E eu disse: se eu não conseguir resolver esse problema rápido, nem aula eu vou dar. Boto outro. Eu não posso deixar esse homem sair daqui e matar a mulher. E para piorar, ele disse: eu vou matá-la e vou dar um tiro na minha cabeça. E o que eu vou falar para ele naquele momento? Não é momento de falar do amor de Deus. Não é momento de falar das misericórdias de Deus. Foi o momento de eu dizer para ele o seguinte: se você for matar a sua mulher e logo depois der um tiro na sua cabeça, em menos de 1 segundo, você estará no inferno, no pior sofrimento da sua vida. E eu disse para ele: creia no que eu estou dizendo, a dor do inferno é pior que a dor de corno. A dor do inferno é pior que a dor do abandono. Você não vai cessar o seu sofrimento se matá-la e depois matar-se. A Bíblia diz bem claro: não tema aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Tema antes aquele que pode jogar no inferno tanto a alma quanto o corpo. Aí alguns dizem: para que servem essas doutrinas? Para que servem esses ensinamentos de Jesus? Para que serve? Aquele homem foi embora e não matou a mulher. Eles precisam temer algo. Não é fazer as coisas escondido e achar que vai morrer e vai ficar tudo bem. Não é achar que vai matar filho, mulher e se matar, que do outro lado não tem nada. Tem sim. Então cuidado, irmãos, porque o texto que eu tenho aqui de Marcos é um texto de um homem que se apostatou da fé e se matou como Judas e foi para a perdição eterna. E Pedro que beirou isso. Então se você está aqui, pastor, eu não tenho nem mais vontade de seguir Jesus, eu nem sei porque eu vim no culto hoje. Mas é uma oportunidade que Deus está te dando de ouvir a palavra de Deus hoje. Eu não sei se é o seu último dia, eu espero que não seja. Mas é a oportunidade que Deus deu para te dizer: olha, não viva sem mim. Porque se você viver sem mim, você vai morrer sem mim e vai para o lugar onde eu não estou. Não brinque com a vida eterna. Não brinque de ser Judas. Não brinque de negar como Pedro negou. Não brinque com as coisas espirituais. Não brinquem com a apostasia. Não brinquem de se desviar e voltar, desviar e voltar, desviar e voltar. Não brinquem com isso. Eu prefiro que você esteja fraco, mas esteja em Cristo. Eu prefiro que você tenha lutas, mas esteja em Cristo. Esteja na igreja onde a palavra de Cristo é ensinada. Pedro o negou 3 vezes e eu não quero que vocês façam isso. Tremam. E o pior, crente que conhece a palavra, leu a palavra, ouviu milhares de pregações, conseguem continuar vivendo desviados, sem Jesus, sem nenhum medo, com um sorriso no rosto, com alegria, dançando e festejando. Um cristão verdadeiro, quando se afasta do caminho do Senhor e cai na lama, ele chora. Ele não está alegre, porque a vida perde o sentido sem Jesus. O Espírito Santo dá essa tristeza para que o arrependimento venha ao seu coração e você volte para Deus. E eu creio que quem não vem pelo amor, sim, vem pela dor, eu creio nisso. Deus tem as suas maneiras de trazer os seus de volta. Mas eu espero que você volte para Cristo hoje ouvindo esse sermão. Hebreus diz que o dia da salvação é o dia que se chama hoje. Versículo 55. O bom é que eu já preguei muito aqui agora. Muito. E ainda são 8h10. Versículo 55. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus,
para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Eles tentaram conspirar, mas ninguém conseguia acusar Jesus de nada, porque ele não tinha pecado algum. Jesus não cometeu erros. Hoje mesmo eu ouvi a acusação contra um teólogo no Brasil, que afirmou que Jesus não era Deus e que Jesus pecava como qualquer outra pessoa. Heresia maldita. Um cristão não pode ouvir isso sem dizer: heresia maldita. Não fale assim do meu Senhor, não fale assim de Jesus. Eu peco, eu pequei, eu caí, mas ele nunca caiu. Nem os religiosos da época acharam dúvidas no caráter dele. Nunca. Então, se você ouvir alguma heresia contra Jesus, não seja seduzido por essas heresias. Como valentes de Deus, diga: heresia, maldição, Jesus é o Filho de Deus e não tem pecado algum. Hebreus capítulo 4. Vamos ver o que a Escritura fala sobre cristologia, a doutrina sobre Cristo. Hebreus capítulo 4, vai estar aqui na frente na projeção. Versículo 14, diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, olha, não é mais Caifás não, tá, gente? É um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que, olha, para você não negar a fé, não se apostatar da fé. Olha o que o texto diz: apeguemo-nos, agarra isso, amarra a fé em você, prenda. Diga para Deus: me amarre com cadeados eternos, ó Deus. Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Porém sem pecado. Porém sem pecado. Nós pecamos todos os dias, mas Jesus Cristo viveu sem pecado. 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Conta para ele a vontade que você tem de se desviar. Conta para ele. Conta para ele a vontade que você tem de não estar mais na igreja. Conta para ele que você não tem mais vontade de ler Bíblia. Conta para ele que você não tem mais vontade de orar. Conta para ele que o amor ao mundo está voltando ao seu coração. E peça força, porque você está diante do trono da graça. Força que te ajude no dia da fraqueza. Um louvor antigo, um corinho que diz assim: conta para Jesus aonde está a sua dor. Ele é o seu remédio. Confia no Senhor. Conta para Jesus aonde está a sua dor. Ele não tinha pecado algum, por isso esses homens não conseguiam acusá-lo. Olha, vocês me colocarem no banco dos réus e começarem a ver onde eu erro e onde eu não erro, onde eu poderia ser melhor, onde eu não poderia. É muito fácil, irmãos. Chega a ser bobo isso. É óbvio que tem acusações. É óbvio que eu precisaria melhorar. É óbvio que tem falha no meu caráter. É óbvio. Assim como no seu. Eu nem preciso de muito. Se eu abrisse depois do culto uma reunião agora e pedisse com toda a sinceridade do coração, levante-se e diga: pastor, eu acho que o senhor erra nisso. Eu tenho certeza que alguém diria. Mas se Jesus estiver aqui como ele está, ninguém pode dizer: Jesus, eu encontrei uma falha no seu caráter. Não pode, ele não tem pecado algum, nada.
Versículo 57. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele: nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas. Olha, isso é falso, mas Jesus realmente disse isso. Quando Jesus olhava lá para o templo de Salomão, reconstruído por Herodes, levou anos para reconstruir aquilo. Ele disse: em 3 dias destruirei o templo. Em 1 dia destruirei o templo, e em 3 dias o construirei. Ele não falou? Mas onde está a falsidade nisso? Que Jesus não falou de destruir o templo, ele estava falando acerca do templo que era o corpo dele. Tanto é que ele ressuscita no 3º dia. Mas eles são falsos, eles querem dizer que Jesus queria destruir o templo. Aqui vai uma afirmação para a gente, porque no domingo passado eu falei contra o espírito revolucionário, que eu sou contra. E aqui eu quero reafirmar isso aqui. Todo o cristão que se apega a uma causa comunista, progressista, para cercar prédios públicos, depredar esses prédios, tacar fogo em carro, tacar fogo em prédio, quebrar banco, sair com os seios de fora por aí, homens marchando nus para protestar contra o conservadorismo ou protestar contra o patriarcado, sei lá o que eles inventam para protestar. Nada disso está no Espírito de Cristo. Jesus não é um revolucionário que queria destruir templo nenhum. Isso não faz parte do espírito dele. Ele não estava ali para derrubar o templo construído. Ele estava falando do seu próprio corpo. Jesus não está na marcha das vadias. Jesus não está com os black blocs. Nada disso pertence a Cristo. E tem cristão que ainda vai para marchas assim no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil. Ali não é lugar para quem serve a Jesus Cristo. Esse espírito revolucionário não está nele. Jamais ele destruiria aquele templo. Jamais ele mataria aquele sacerdote. Isso não é o espírito cristão. Cuidado, irmãos, com esse desejo revolucionário que vem no coração, de querer protestar com quebra-quebra, com ódio e raiva. Não confunda Jesus com Che Guevara. Ele não é Che Guevara. Não tem nada a ver com Che Guevara. Nada. Che Guevara é um assassino, maldito. Não confunda Jesus com Fidel Castro. E Fidel não tem o espírito de Cristo. Nada disso. Muito menos Hitler. Nada disso. Jesus poderia fazer a revolução que quisesse. Mas ele se ocultava, ele saía, ele fugia. Ele se entregou aqui para os homens. Uma outra observação sobre essa declaração dos homens, que ele disse que destruiria o templo. Olha, o templo era a vida dele. Ninguém poderia matar Jesus, vocês sabiam disso? Ninguém poderia tirar a vida dele, nem mesmo o diabo, nem mesmo todos os espíritos malignos juntos poderiam matar Jesus. Nós aprendemos lá no Evangelho de João, no capítulo 10, que ele diz: ninguém tira a minha vida de mim. Ninguém. Eu a dou voluntariamente. Eu queria que vocês lessem esse texto. Quando a gente visualiza, fica na mente. E provavelmente a gente não esquece nunca mais. João 10, 17 e 18. Grifem esse texto na Bíblia de vocês para ler depois. Você acha que era tão fácil matar Jesus assim? Só foi fácil porque ele deixou, irmãos. João 10, 17 está aqui na projeção. Diz assim: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Nem o Pai o obrigou. Tem gente que acha que a crucifixão foi Jesus só por causa da oração do Getsemane, do Getsemane. Que Jesus estava ali, eu não concordo com o plano. Não. Era um momento de fraqueza como o homem tem. E o Pai dizendo: você é obrigado, mesmo você não querendo, você vai. Não. O texto bíblico revela
que ele diz: eu a dou por minha espontânea vontade. E olha agora, tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Quem aqui tem tanto poder sobre a morte? Quem aqui poderia dizer: pastor, eu não ligo, porque eu tenho poder para morrer e retomar a minha vida logo ali? Ninguém. Só ele poderia fazer essa afirmação, de saber que ia morrer e que no terceiro dia iria ressuscitar dos mortos, para a nossa salvação. Versículo 59. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente, nem mesmo dizendo que Jesus queria destruir o templo, nem mesmo isso era coerente. Versículo 60. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus. Olha, os estudiosos dizem que quando o sumo sacerdote levantava na reunião, todo mundo ficava de pé, porque era a hora que o sumo sacerdote se levantava com poder para intimidar o réu. De repente olhar cara a cara, intimidar ele, gritar com ele, mostrar sua autoridade de sumo sacerdote. Então Caifás se levanta com toda a autoridade, no linguajar popular, cheio de marra, enquadra Jesus ali. Todo o sinédrio deveria se colocar de pé junto dele, porque é a hora que o réu vai ter medo. Então ele se levanta, provavelmente está muito próximo de Jesus, encarando ele olho no olho, Jesus olhando para Caifás, Caifás olhando para Jesus sem nenhum temor. E ele diz a Jesus, ele perguntou assim, levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Não foi com educação não, irmãos. A reunião do sinédrio, para alguém que estava próximo à morte por causa de blasfêmia, foi com ira que ele disse isso. Você não vai responder, tratando Jesus como um pobre coitado que não tinha como se defender. Como se Jesus fosse um Zé Ninguém e ele tivesse a autoridade. Olha a resposta de Jesus a toda a marra do sumo sacerdote. Você não vai responder a acusação que estes lhe fazem? Versículo 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Ele não tem medo de Caifás. Pode levantar o sinédrio inteiro e me encarar. Eu não vou responder agora. Eu respondo quando eu quiser. E fazendo exegese do texto, ele só responde quando a pergunta é correta, para ele dar uma resposta correta. Aqui começou a se cumprir a profecia de Isaías, que ele ficou como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não falou, ficou sem falar. Aqui começa a se cumprir o Antigo Testamento. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Continuando o texto. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Agora a pergunta é boa. Até que enfim uma pergunta que vale a pena perguntar. Até que enfim algo que possa trazer alguma luz. Porque rebelde ele não é. Mentiroso ele não é. Mas quando pergunta para ele: você é o Filho do Deus bendito? Está aí uma boa pergunta a se fazer a ele. Alguns dizem assim: por que Caifás teve essa sacada de perguntar claramente se ele é o Cristo, o Filho de Deus? Caifás era conhecedor das Escrituras. Provavelmente ele estudou 2 Samuel. No texto de 2 Samuel, quando Davi queria reconstruir o templo, Deus disse para Davi que quem iria reconstruir o templo era um rei da descendência dele. A ideia é de que só um rei poderia construir o templo. E foi Salomão que construiu o templo. Então, quando falaram que Jesus disse sobre templo, destruição de templo e reconstrução de templo, alguns estudiosos dizem assim, ligou uma antena na mente de Caifás. Ele lembrou do Antigo Testamento e disse: Jesus deve estar se fazendo de rei. Porque o rei que reconstrói o templo. Eu acho que nessa afirmação eu vou encontrar uma resposta dele para que eu possa matá-lo. Olha a resposta de Jesus.
Lembrando a pergunta: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, versículo 62, sou. Agora ele não se cala mais. Sou, disse Jesus. E ele não para aí. Diante de uma pergunta como essa, ele precisa dizer quem é. E ele diz, eu sou, e tem mais, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Um teólogo uma vez disse, as nuvens são as vestes divinas. Ele está dizendo, eu sou Deus, e um dia verei entre as nuvens do céu. É o dia que ele vai mostrar, Caifás, quem julga sou eu, você é réu, Caifás. É o dia que ele vai julgar Caifás e não ser julgado. Olha a afirmação dele. Leiam Apocalipse 1:7, o último livro da Bíblia. Apocalipse 1:7. É um texto bonito que tem louvores sobre esse texto. Olhem aqui para a projeção se não encontrou. Olha a fala. Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. João e Apocalipse repete o que Jesus disse para Caifás. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que mataram ele. Caifás verá Jesus vindo em glória. As nuvens representam as vestes divinas. Olha o que Caifás faz com tudo isso. Versículo 63. Irmãos, diante da pregação pura e fiel do Evangelho, muito provavelmente, só existem duas posturas para vocês tomar. Ou vocês caem de joelhos diante da pregação do Evangelho, ou vocês vão rejeitar e ir embora. Diante dessa afirmação, e eu virei com as nuvens, era para Caifás cair de joelhos. Mas olha a atitude de Caifás. Versículo 63. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes. Você sabe quando eles rasgavam as vestes? Quando eles estavam diante de uma blasfêmia. Eles rasgavam as vestes pelo pescoço. Eles pegavam por aqui e daqui puxavam com força e o peito ficava de fora. É uma afirmação de que eles estão diante de uma heresia, de uma grande blasfêmia, e eles não podem tolerar. Então o sumo sacerdote, rasgando as suas próprias vestes, perguntou, por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia, o que acham? Todos o julgaram digno de morte. Esse efeito acontece até o dia de hoje. Basta uma pessoa motivar a multidão, instigar a multidão. Dependendo da atitude dessa pessoa, ele leva todos os homens a agir como ele. Existe um nome técnico para isso. Eu lembro de uma vez que em Nilópolis eu fui ver um homem que tinha assaltado um carro forte. Ele estava no chão vivo, ele tinha sido baleado. E estava todo mundo em volta dele, eu estava ali também. Ele estava sentado e a multidão em volta dele. Até que o primeiro começou a dizer, é ladrão, tem que morrer. Até então ninguém tinha tocado nele, mas precisa de um para puxar a multidão. Precisa de um para fazer o montinho. Precisa de um para fazer com que os rebeldes se revelem. Então eu comecei a escutar uma voz lá, não fui eu, lá atrás uma voz, que dizia, é ladrão, tem que morrer. Aí a outra voz dizendo, é mesmo, é ladrão, tem que morrer. Por que não morreu ainda? E as vozes começaram a vir e a subir, até que o primeiro pegou um cone da rua e sentou nele. Quando o primeiro bateu, todos começaram a espancar aquele homem. Precisou de um para juntar toda essa força contra o homem. Isso acontece também lá na declaração de Pedro, no versículo 29. Leiam de novo o versículo 29 de Marcos. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe
que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Olhem para mim. Vocês ficariam com Pedro ou com Jesus? Pedro está dizendo, eu não vou te negar. Jesus está dizendo, você vai me negar. Você ficaria com Pedro ou Jesus? Olha o que Pedro disse no versículo 31. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Olha a ação dele, de bravura, de coragem. Isso afetou todos em volta, ao ponto de todos os outros dizer a mesma coisa. Olha a continuação do texto. E todos os outros disseram o mesmo. Pedro disse, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Aí começou um imitando o outro. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu também jamais te abandonarei. Aí veio outro. Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Não vá com os outros, olhe para o seu coração e seja honesto. Examine-se e seja honesto. Não fale porque o outro falou. Não bata porque o outro bateu. Não blasfeme porque o outro blasfemou. Não deixe a fé porque o outro deixou. Esse efeito mimético, essa coisa toda. Cuidado com isso. É preciso só o primeiro gritar, crucifica-o, para a multidão inteira gritar também. Tenha personalidade. Não é porque a gente tem visto líderes espirituais abandonando a fé que a gente vai abandonar também. Cuidado com esse efeito de manada, irmãos. Cuidado. Siga a Jesus e a palavra de Deus. Estou caminhando para o final. Então ele atiça todo mundo ali. Vocês ouviram a blasfêmia dele? E não era blasfêmia, porque ele era verdadeiro. Mas Caifás não deixa brecha para a questão. Ele já diz que é blasfêmia, mas não era. O que vocês acham? É óbvio, todos vão dizer que é blasfêmia. E todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele. Olha, por causa de Caifás, o sumo sacerdote, começaram a cuspir nele. Olha o Senhor que alguns têm abandonado. Olha o Senhor que alguns, mesmo conhecendo o amor dele, têm se desviado, se afastado. Então alguns começaram a cuspir nele. Foi por amor a você. Vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros. Foi por amor a você. Diziam, profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. E dizendo, profetize. Você sabe por que eles diziam profetize? Porque o Messias teria o dom da profecia. Como Jesus tinha, como ele profetizava. Eles sabiam que o Messias teria esse poder de profetizar. Mas eles não sabiam e nem acreditavam que Jesus era. Era uma zombaria. Vai, Messias, adivinha. Se você é o Filho de Deus, você sabe. Mas Jesus ficou quieto. Ele poderia dizer, quem me bateu foi aquele com o dente quebrado. Mas não. Quem me bateu foi o mais feio de todos. Não. Ele ficou quieto. Ele poderia dizer, quem me bateu foi aquele que adulterou ontem à noite. Mas não. E a ironia do texto é que enquanto eles diziam, profetize, Messias, a profecia de Isaías 53 estava se cumprindo. Que ironia! Ao bater nele e mandarem ele profetizar, uma profecia se cumpria. E Jesus sabia, como se mais ou menos ele estivesse pensando assim, para que profetizar? A profecia está se cumprindo hoje. É uma grande ironia aqui. Olha, antes de terminar o texto, eu não posso deixar de falar algo muito importante. Porque alguns homens estão se levantando para dizer, olha, como esses líderes religiosos crucificaram Jesus. Se Jesus estivesse hoje no meio de nós, quem seria ou quem seriam aqueles que crucificariam? Aí alguns homens que já abandonaram a igreja, já abandonaram o evangelho e criaram o seu próprio evangelho, dizem, esses homens são os pastores. E a igreja evangélica iria ser aquela que iria aplaudir a crucifixão, ou a crucificação de Jesus. Porque eles são os religiosos dessa era. É muito fácil fazer essa ligação, né? Se os religiosos crucificaram Jesus, quem crucificaria Jesus hoje?
Os religiosos. E quem são os religiosos? Os pastores. E a igreja evangélica. Como eu ouvi do ex-reverendo Caio Fábio, quando recebeu uma pergunta de uma jovem ou de um jovem dizendo: olha, estou namorando um rapaz que é envolvido com feitiçaria, mas apesar disso ele é tão bom. Aí esse homem de quem eu falei agora disse assim: por que você precisa dizer apesar disso, como se fosse algo ruim ele ser dessa religião? Olha só. Crente não pode ter julgo desigual. Crente não vai namorar um macumbeiro, né? Não pode. É julgo desigual. Depois vai chorar. E ele disse: por que você vai dizer apesar dele ser do candomblé, apesar dele ser da umbanda, apesar dele ser feiticeiro? E ele disse: você não sabe que Deus não faz acepção de pessoas? Colocando o texto de maneira indevida, né? Nem isso que o texto fala. E então ele diz assim: por que quando vocês não arrumam um namorado evangélico, vocês não dizem: olha, pastor, apesar dele ser evangélico, ele é muito bom. Vocês entenderam a sacada? Como se ele dissesse que são os evangélicos que são ruins. Que são os evangélicos que são doidos. Então deveria dizer: eu arrumei uma namorada. Apesar dela ser evangélica, ela é gente boa. Qual é a minha refutação para isso? Eu fiquei pensando, como refutar? Como dizer que não somos nós os pastores que crucificariam Jesus? É claro que um ou outro iria. Mas não a igreja protestante, não os evangélicos. Eu não creio que os evangélicos crucificariam Jesus. Eu creio que muitos de dentro da igreja evangélica, sim. Das igrejas protestantes, sim. Mas não todos. Não a maioria. Qual é o meu argumento? Esses homens não crucificaram Jesus por serem religiosos, irmãos. Esses homens crucificaram Jesus por não crerem na divindade dele. Eles crucificaram Jesus porque entenderam que era uma blasfêmia Jesus se dizer filho do Deus vivo. Aí quando eu analiso quem aplaude esse ex-reverendo, são justamente os homens que dizem que Jesus não é Deus. E aí? São justamente essa galera que não acredita na divindade de Jesus. A galera do Porta dos Fundos, os ateus, os agnósticos, que aplaudem esse reverendo e diz: eis aí um homem sábio. Eles crucificaram Jesus porque ficaram com ódio de um homem se dizer Deus. E não são os pastores que dizem que Jesus não é Deus. Pelo contrário, nós que afirmamos que Ele é Deus. É a igreja protestante que afirma que Ele é Deus. E outras igrejas cristãs também. É claro que tem muitos falsos pastores que têm negado a divindade de Jesus Cristo. É claro que tem. É claro que tem muito evangélico que não liga para Jesus Cristo. É claro que tem. Mas quem crucificaria Jesus? Será que essas extremistas, essas feministas de hoje não gritariam: crucifiquem, ao saber que Deus veio ao mundo sendo um homem e não uma mulher? Será que elas não iam ter ódio? Como pode Deus vir como homem? Se não veio como mulher, é machista, crucifique-o. E agora? Como ele ousa chamar Deus de pai e não de mãe? Como eu vi uma mulher que se diz filósofa, Marcia Tiburi, alguns conhecem, eu já vi algumas coisas, mas nem aguento mais ouvi-la. A evitar um debate com o homem, ela disse assim: Deus me livre. E daqui a pouco ela parou para pensar e disse: que as deusas me livrem. Olha o que está no coração dele. Porque Deus soa masculino. Então precisa dizer que as deusas me livrem. Será que esse movimento não pediria a crucificação de Jesus? Será que a galera dos Portas do Fundo não pediria a crucificação de Jesus, já que eles zombam de Jesus todo especial de Natal? Como vocês vão crer se eles zombam de Jesus e todo especial de Natal? Será que eles não zombariam de Jesus aqui na terra? Eu não creio que seria a igreja que crucificaria Jesus. Nós somos protestantes, sim. Nós somos evangélicos, sim.
Nós devemos amar a nossa denominação, sim, e não devemos aceitar essa pecha de que nós somos os religiosos e por isso nós somos falsos e por isso nós crucificaríamos Jesus. E a galera desse ex-reverendo e a galera que nega a divindade de Jesus são aqueles que gritariam: não crucifica não. Tolice. Não seríamos a gente, nós, que crucificaria Jesus Cristo. Enfim, para terminar o sermão de hoje, eu quero fazer um apelo aqui. Lembrando que eu falei no início, o contraste é entre Jesus e Pedro, não Jesus e Caifás. Porque Jesus fez a boa confissão diante de Caifás. E Jesus vai fazer a boa confissão diante de Pilatos daqui a pouco. Mas Pedro não fez a boa confissão. Pedro negou 3 vezes. Eu quero dizer, quem você é? Em que lado você está? Alguns aqui um dia fizeram a boa confissão nessa igreja. Alguns se batizaram aqui antes do batismo, fizeram a profissão de fé nessa igreja. Confessaram que Jesus era o único salvador da vida deles e hoje em dia não tem mais ligado para Jesus. Deram as costas para Jesus. Jesus iria para a cruz, era o momento dele dizer: não, Caifás, eu não sou nada o Filho de Deus. Mas ele não temeu a morte e disse: eu sou e eu virei dos céus. E estarei diante do Deus Todo-Poderoso, o Pai Todo-Poderoso naquele dia. Ele fez a boa confissão. Não negue aquilo que você prometeu um dia. Volte para Jesus. Volte. É tempo de fortalecer a fé. É tempo de orar um pouco mais. É tempo de ler um pouco mais. É tempo de vir à igreja um pouco mais. É tempo de ouvir sermões um pouco mais. É tempo de valorizar mais homens que pregam e têm a coragem de abrir a Bíblia, ao invés de falar contra eles. É tempo de orar pela vida deles. Assim como eu peço, orem pela minha vida. Eu preciso de pessoas que se levantem para interceder por mim, para que eu tenha coragem sempre de pregar o Evangelho. Orem por mim. Orem pelos pastores fiéis do mundo. Estamos em guerra. Então eu faço esse apelo. Não venha apostatar da fé. Volte para Jesus de verdade. E para aqueles que estão na fé, que o fato de muitos estarem apostatando, que isso não venha fazer com que vocês se abalem. Porque Judas apostatou e ele era um dos 12. Demas apostatou provavelmente e era amigo de Paulo. E tantos outros. Isso não é novidade para a gente. Vocês sabem que eu tive um amigo que entrou para uma seita, né? Já tem anos. Eu não fui com ele. Eu não caí porque ele caiu. Eu tentei impedi-lo, mas ele foi. Eu cheguei a ir lá 2 vezes, mas eu não fui conquistado por o espírito daquela seita. Mas ele ficou quase doido. Mudou até um nome que eu nem sei nem pronunciar. Tipo um nome árabe. Não é mais o homem que eu conheci. O amor continua. Mas não é porque ele abandonou a fé que eu devo abandonar. Fique firme. Faça a boa confissão de Jesus e morra com ela. Não negue Jesus por causa de filho, por causa de marido, por causa de amigo. Permaneça com Jesus. Porque no último dia, o que importa é se a confissão ficou contigo. Eu quero ler o último texto com vocês, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. E aqui eu encerro o sermão. Mesmo depois de Demas abandonar Paulo e tantos outros abandonar Paulo, ele fez a boa confissão lá no caminho de Damasco, quando Jesus o tornou cego, quando Ananias foi lá orar por ele, e nunca mais ele abandonou Jesus. Olha a confissão de Paulo, agora já velho, depois de ter feito tudo. Versículo 6, 2 Timóteo 4, 6. Ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida, da minha morte. Olha a boa confissão. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Fique de pé e leiam comigo o versículo 7 novamente, a gente termina.
Ministério de Louvor já pode vir. Todos nós juntos, só o versículo 7. Vamos? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Amém. Que não seja por culpa de parente, de família. Permaneça em Cristo, ainda que você fique sozinho crendo nele. Deus abençoe você. Senhor Deus, que esse sermão venha impactar os corações. Que eles não venham esquecer, ó Deus, desses sermões sobre a paixão de Cristo aqui na igreja. Que o amor por Cristo venha crescer a cada dia, porque no final é o que importa. Que Cristo seja o centro da minha vida e da vida deles. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados e nos torne uma igreja mais forte, mais viva, mais fiel em Cristo Jesus. Amém e amém.